graça, infinita graça, favor imerecido que eu recebi do Senhor. Graça, infinita graça, mesmo quando eu era pecador, não me arrependi e Deus me amou, mesmo assim, entregando o seu filho por mim. Graça, favor imerecido. Eu não merecia ser tratado assim, mas Deus me amou. Graça, Jesus, a eterna graça, presente perfeito de Deus, o meu Salvador. Graça de Deus, graça infinitamente graça, favor imerecido. Aquilo que nós não merecemos, mas recebemos mesmo assim. Aquele presente que você não merece ganhar, você não merece receber, mas pelo amor, pela misericórdia, ele é entregue a você. Essa graça que nós recebemos de Deus, quando ele entrega Jesus para morrer por nós, quando ele entrega Jesus para pagar o preço pelos nossos pecados, pela nossa vida, isso é graça. Sabe, a salvação, ela é graça. E ela é de graça. Nós não precisamos fazer nada para obter a salvação. Nós não precisamos fazer nada para obter aquela ação maravilhosa de Jesus na cruz, pagando o preço pelos pecados de todo aquele que se arrepender e entregar a sua vida a Ele. E aceitar o sacrifício que Ele fez por nós. Sabe, a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o presente. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o presente que Deus nos deu e permitir que a gente seja tratado no processo de santificação para ser a imagem e semelhança de Jesus, o nosso espelho, o nosso exemplo, o nosso foco. O apóstolo Paulo, na palavra de Deus, ele fala que nós precisamos ser imitadores dele como ele é imitador de Cristo. Ou seja, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Quando nós aceitamos esse favor que Deus nos dá, esse favor imerecido, essa graça, nós entramos num processo de santificação, num processo de restauração da nossa vida, um processo de retornar aos caminhos que Deus já tinha preparado para nós desde o ventre da nossa mãe. Os propósitos, os planos que Deus já tinha escrito para nós
desde quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. É como se nós estivéssemos andando por um caminho e o nosso GPS nos alertasse dizendo assim: você está fora da rota. O caminho está errado. Você indo por aqui, você não vai chegar aonde você deve chegar. E aí nós tomamos a atitude de fazer o retorno, voltar até o ponto da onde nós erramos e a partir dali tomar o caminho correto. Quando nós aceitamos esse presente, essa graça de Deus na nossa vida, Deus nos traz de volta ao caminho correto, nos permitindo que a gente tenha uma visão das coisas que Deus tem para nós. E quando nós pegamos essas questões de Deus e falamos para Ele: Pai, que se cumpra na nossa vida a tua vontade e não a nossa, aí o processo se completa. Porque as coisas de Deus começam a se tornar verdadeiras, se tornar realidade na nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. Nesse caminho nós vamos ter lamaçais, nós vamos ter estradas esburacadas, nós vamos ter engarrafamentos, nós vamos ter problemas de blitz com a polícia, nós vamos ter diversos problemas nesse caminho. E logicamente eu estou falando com vocês no sentido figurado. Nós vamos ter diversos problemas. Pneu vai furar, às vezes a gente pode ficar sem combustível, cansados, desanimados. Mas a graça de Deus sempre vai nos sustentar pela nossa mão, nos manter de pé. E Deus sempre vai falar para nós: siga em frente, não temas, eu estou contigo. A minha graça te basta. O que eu já fiz por você já é o suficiente. No livro de 2 Samuel, no capítulo 9, nós vemos um exemplo que o rei Davi nos dá, um exemplo da graça de Deus. Esse capítulo ele já está apontando para aquilo que seria a graça de Deus derramada nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mefibosete, neto de Saul, Saul, o rei que perseguia Davi por inveja, por ciúmes, porque o reino foi tirado de Davi por Deus e colocado, foi tirado de Saul por Deus e colocado sobre a vida de Davi, o reino de Israel. Então Saul queria matar, perseguia Davi de todo jeito, fazendo com que Davi saísse da terra de Israel, fazendo com que Davi fugisse muitas vezes para não ser morto por Saul. E depois que Saul morre na batalha, depois que Jonatas, o filho de Saul, morre nas batalhas, Davi um certo dia pergunta, nesse capítulo 9 do livro de 2 Samuel, Davi pergunta assim, nós podemos ver aqui, no capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba:
ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Presta atenção, Mefibosete ele estava escondido em Lodebar, uma cidade pequena, distante. Ele estava escondido lá com medo de que Davi matasse ele, por ele ser da família de Saul, por ele ser da família do rei que perseguiu Davi durante tanto tempo. Continuando o texto no versículo 5, então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Sabe, hoje Deus faz conosco a mesma coisa que Davi fez com Mefibosete. Quando nós olhamos para Gênesis e nós vemos quando Adão cai no pecado, comendo da árvore que Deus disse para ele que não era para que ele comesse, a palavra nos diz que todas as coisas foram dadas, toda a autoridade, esse mundo foi entregue nas mãos de Satanás. A palavra de Deus ela é clara, ela nos diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo pertence, está no maligno. Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, Deus devolve para nós todas as nossas possessões, toda a nossa herança junto com Jesus. Tudo aquilo que foi dado a Jesus, tudo aquilo que é de Deus nos é dado por herança. Pela graça de Deus, nós passamos a comer na mesa do Senhor, nos banqueteando na mesa de Deus todos os dias. Todas as vezes que nós fazemos a ceia do Senhor, nós entramos na presença de Deus e celebramos aquela Páscoa, aquela última ceia que Jesus celebrou com os discípulos antes de ser morto, antes de ser entregue, antes de ser preso. Nós nos banqueteamos diante de Deus. O Salmo, ele diz que Deus prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos. Ele prepara um banquete para nós diante dos nossos inimigos. E você acha que você merece isso? Tudo isso é feito por graça. Tudo isso é feito por um favor imerecido de Deus. Sabe, muitas vezes nós olhamos e nas nossas orações a gente chega a dizer que nós não somos agraciados, que nós não estamos sendo abençoados, que nós não vemos as bênçãos e as maravilhas de Deus na nossa vida. Mas o simples fato de nós sermos chamados filhos de Deus
através do sangue de Jesus, através do véu que foi rasgado quando Jesus foi morto na cruz, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, aonde nós temos livre acesso ao trono do Pai, livre acesso à presença de Deus. Sabe, só isso já é um grandioso favor que Deus nos dá. A salvação, a nossa vida eterna. Aquilo que nós ganhamos de podermos andar com Deus, podemos novamente estar na presença de Deus, podemos buscar a face do Senhor. Podemos adorar a Deus em espírito e em verdade diante do seu trono, sem nada, sem nenhum intermediário, assim, face a face com Deus. Essa é a graça maravilhosa que Deus nos dá. A partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz. A graça de Deus sobre a nossa vida. O favor imerecido que nós recebemos. Um presente que nós não merecemos. Nós fomos rebeldes e maus a vida inteira. E agora Deus nos dá um presente dizendo: agora você é meu filho. Através desse presente que eu lhe dou, você se torna meu filho. A palavra de Deus, ela é clara. Nós somos retirados das trevas e transportados para o reino de luz. O reino de Jesus. Nós saímos das trevas, as trevas do pecado, as trevas dos vícios, as trevas de uma vida desregrada, as trevas de andar somente pensando na nossa vontade, no nosso egoísmo. E nós passamos agora a pensar no reino de Deus. Pensar nos filhos de Deus, em todos. Pensar em ser uma bênção para o nosso próximo. A mudança de atitude, a mudança de mente. A certeza de que nada vai nos faltar e que Deus provê todas as coisas. Todas as nossas necessidades são supridas. Sabe, não importa aquilo que você esteja passando, não importa o problema pelo qual você está passando, aquilo que está te afligindo nesse momento, aquilo que está te deixando ansioso, com raiva, aquilo que está te deixando desanimado, cansado, não importa. Não importa o que seja. Jesus diz o seguinte: eis que estou na sua porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Farei morada com você, o meu Espírito Santo vai habitar em você. Você será conduzido pelo Espírito Santo, que vai interceder por você junto a Deus, até com gemidos inexprimíveis. Sabe quando você não tem assunto, não tem palavras para orar? Se você ficar em silêncio, o Espírito Santo vai olhar para dentro do seu coração e levar para Deus aquilo que está no seu coração. As suas aflições, os seus problemas, as suas decepções, aquilo que tem trazido desânimo à sua alma, ao seu corpo, à sua mente. Isso é graça. É um favor imerecido que você não fez por merecer, muito pelo contrário. Não importa aquilo que você fez no seu passado, está perdoado. Você entende isso? Você entende que qualquer coisa que você tenha feito no seu passado, se você se arrepender, se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu admito que aquilo que eu faço é pecado, é errado. Me perdoa. A partir desse momento, Deus perdoa você e começa a te tratar como filho. Da mesma forma que o filho pródigo pega a sua herança e sai pelo mundo gastando tudo com prostitutas, com festas, com farras. Quando o dinheiro acaba e ele fica passando fome,
Ele se lembra que na casa do pai dele, nem os empregados eram tratados da forma como ele estava sendo tratado. E aí ele olha para trás e fala: eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pedir perdão. E vou pedir para ele me tratar como servo dele. Porque o servo dele é melhor tratado do que eu estou sendo tratado agora. Com isso, ele volta para casa. E quando ele chega lá, o pai dele está esperando ele com os braços abertos, com um sorriso no rosto, com lágrimas nos olhos, porque o seu filho estava voltando para casa. E quando ele vai pedir perdão, o pai interrompe ele, cala a boca dele e fala: troquem a roupa dele, dê um anel para ele, coloque sandália nos pés e vamos dar uma festa. Porque o meu filho que estava perdido retornou. O meu filho que estava morto voltou à vida. Isso é graça. Isso é favor imerecido. É uma coisa que você recebe mesmo sem merecer. São coisas que nós não entendemos, nós não vamos entender nunca. Mesmo quando nós estivermos na presença de Deus, na eternidade, nós podemos até perguntar para Ele, pedir para Ele nos explicar: Senhor, como é que é esse negócio da graça aí? Nos explica. E mesmo assim, com as explicações do Pai, talvez nós não consigamos entender. Receba hoje a graça de Deus na sua vida. Entenda que você não precisa fazer nada para receber essa graça. Basta que você aceite o sacrifício, o presente que Jesus já fez por você. Você não precisa pagar, você não precisa se sacrificar, você não precisa deixar se purificar, se santificar. Não, Jesus diz assim: vinde a mim como vocês estão, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. É isso que Jesus nos diz. Nós só precisamos ir até Ele, permitir que Ele entre na nossa casa, permitir que Ele se assente à nossa mesa, que Ele tome conta de todas as áreas da nossa vida, trazendo luz para as trevas que existem dentro de nós. E a partir desse momento, nós seremos surpreendidos pela graça de Deus. Seremos surpreendidos pelas bênçãos que Deus vai jorrar sobre a nossa vida. Que essa palavra venha trazer o entendimento hoje, principalmente para você que não entregou a sua vida ainda para Jesus. Principalmente para você que não aceitou ainda o sacrifício, seja lá pelo motivo que for, por vergonha, por medo, por achar que é muito jovem, por achar que vai perder a sua vida. Não interessa qual seja o motivo. Que essa palavra venha confrontar o seu coração e venha fazer com que os seus olhos abram para entender que Deus tem um presente maravilhoso para te entregar. Basta que você aceite esse presente e tome posse das bênçãos que Deus tem preparada para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba essa palavra na sua vida. Receba esse confronto na sua vida. Receba essa instrução na sua vida. E tome uma atitude hoje. Hoje. Nós estamos ouvindo muito: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Entenda uma coisa: Jesus pode voltar para você hoje, essa noite. Porque se você morrer, Jesus voltou para você. Não existe mais como você mudar a sua decisão. A partir do momento que nós morremos, a nossa decisão é tomada. E a partir daí, só o juízo de Deus é que vai sobrar para nós.
Glória a Deus. Receba essa palavra essa noite em nome de Jesus. Que ela seja bênção para você, para que você possa tomar uma atitude e mudar de vez a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra cada vez mais longe. Nos ajude a fazer que o YouTube entenda que essa palavra é relevante, é importante. E assim ele vai mandar essa palavra para muitas pessoas, na rede toda, na internet toda, em nome de Jesus. Seja uma bênção aonde quer que você vá. Pegue essa palavra e mande para todos os seus contatos, poste ela nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, sua empresa, sua faculdade, escola, onde quer que você esteja no seu trabalho, que você faça a diferença, que você leve essa graça, esse favor imerecido para as pessoas que te rodeiam, que você seja uma bênção para todas elas, em nome de Jesus. Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!